Por um DF que Inspira começa agora. E hoje nós temos uma participação ilustre, especialíssima. Ela que é uma mulher, gente, de impacto aqui em Brasília, no DF, e não só no DF, no Brasil. Ela tem se mostrado cada dia mais forte. E você certamente já sabe de quem eu tô falando, Paula Belmonte. Eu que agradeço o Impacto de Brasil, Brasília. Que responsabilidade, né, Elisa? Nós, mulheres, fazemos impacto, porque a população precisa de uma mulher, né? Sim. E nós somos 54% das mulheres brasileiras. Subiu, hein, gente? Antes era 52%. Agora É, 54%. 54% da população. Então, nós, mulheres, somos mulheres do impacto. Em cada um na sua área, a dona de casa faz o impacto naquele lar dela e uma grande empresária também. Então, todas as mulheres precisam ser visibilizadas e eu fico muito feliz de estar aqui com você, uma mulher também de Brasília, com uma história linda e que Deus nos abençoe. Estamos aqui para contribuir. Eu quero muito que Paula hoje se dispa dos títulos e eu quero conhecer Paula como Paula. Ah, muito bom. Eu sou Paula mesmo. E eu acho que isso que faz a diferença, assim. Eu sou o que eu sou. Meu nome é Paula Moreno Paro Belmonte, tenho 52 anos, sou mãe de 6 filhos. Pausa, por favor. O que você usa nessa pele? Ah, nada. Eu engravido. Eu acho que é isso. Tive 6 filhos. 52 anos desse jeito, gente. Como assim? Então, eu acho que eu sou Paula, uma menina que veio para cá com 2 anos de idade. E cresci nessa cidade maravilhosa. Nós estamos aqui, depois eu vou pedir para o Ricardo, que está aqui filmando, mostrar a vista que nós estamos vendo. Sim, é muito lindo. Nós estamos na frente aqui de uma das pontes mais bonitas do Brasil e que faz assim, eu estava do outro lado daqui, umas horas atrás, no Paranoá, vendo o outro lado, né, João? Os jovens tendo uma escola técnica no Paranoá ali, e Brasília é linda, e eu vim ser criada aqui. Meu pai, minha mãe veio grávida, eu vim para cá. Sou filha da escola pública do Distrito Federal. Eu nunca estudei em escola particular na minha vida. Eu sempre gosto de falar, eu sou filha de um senhor chamado Luiz Antônio Paro, de uma mulher, Aurora Moreno Paro, que foi dona de casa. E que ela teve um impacto muito grande na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, todas nós somos mulheres de impacto, só que cada um com a sua missão. E eu vejo que nos colocou na política, né? Sim. A política, a mulher pode estar no lugar aonde ela quiser estar. E eu vejo, assim, Elisa, você traz esse assunto e a gente está num momento agora, assim, de uma eleição, numa questão política, de visibilidade, tudo. Eu acho que o lugar da mulher é tão sagrado. É um lugar que faz a gente gerar, a gente ter o milagre da vida, né? Muitas das vezes as mulheres engravidam, os homens não assumem aquela criança, aquela mãe assume a criança. Então, o lugar da mulher é um lugar sagrado na sociedade e aonde ela se coloca, eu acho que ela tem que levar isso com ela. Essa responsabilidade de honrar esse lugar. Eu gosto muito de ser mulher. Eu gosto muito de honrar esse lugar de ser mulher e o que a gente faz é simplesmente procurar representar todas. E eu penso assim que eu fico muito feliz quando mulheres bonitas, mães, mulheres de verdade, tá, gente, se colocam à disposição de auxiliar a sociedade. Deputada, você falou... Paula. Minha amiga Paula, tá, gente? Paula, eu escutei você falando algo que eu acredito completamente. O ser feminino é um ser sagrado. Mas por que sofremos tanto nesse momento? Existe uma lei, eu estava até assistindo o evento de hoje, né? O evento que você esteve lá representando muito bem, escutando a senadora Damares falando que nós já estamos com a Lei Maria da Penha, é a melhor lei, né? E hoje é internacionalmente conhecida como a melhor lei de cuidado à menina e à mulher. Mas por que ainda sofremos tanto? Porque a gente precisa de educação. Né? Na minha fala hoje, no meu lugar de fala, eu falei no sentido que a educação ela transforma. Né? Ontem nós inauguramos um programa nacional que chama Caminho da Escola. E nós temos uma escola lá no Sol Nascente, que são 6 quilômetros que as crianças andavam ali na terra. E eu acho esse caminho da escola, além de dar dignidade para as crianças, ele traz um caminho pessoal também. Aquele caminho que você vai para a escola e transforma. E só através da educação a gente vai mudar.
Nesse lugar hoje que eu estou ocupando como Procuradora Especial da Mulher, a gente tem feito um trabalho com os jovens, com as crianças. Primeiro, fazer com que os nossos meninos e as nossas meninas se respeitem. Sim. Tem que aprender na infância que tocar só se você permitir. Empurrar muito mais. Falar uma palavra grosseira também. A gente não pode achar que uma sociedade maltratar um outro é normal. Então isso tem que ser pela educação. O autocontrole também é fundamental. Sim. Porque a gente, muitas das vezes, o temperamento masculino tem uma tendência de ser mais temperado, a mulher ser mais pacificadora, e esse homem e essa mulher, ela precisa entender que ela tem que ter limite. Sim. Porque se esses meninos não são educados para esses limites, o que acontece? Eles ultrapassam e vão, como foi dito lá, mais jovens cometendo a violência. Verdade. E um outro ponto importante, Elisa, que eu acho que é fundamental, é que a gente sonhe. Com certeza você é bem mais nova que eu, mas na minha época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos computador. Eu fui da época que não tinha computador, não tinha internet, não tinha telefone, celular. Nós sonhávamos. Nós sonhávamos em ter uma profissão, nós sonhávamos em ter um querer mais. E essas meninas de hoje em dia, as meninas de hoje em dia, muitas das vezes não sonham. Elas sonham com a dancinha, com o imediatismo da internet. Então a gente precisa fazer com que as nossas meninas sonhem e possam projetar a sua vida. E eu acredito que uma das formas mais eficazes de fazer meninas sonharem é a representatividade. E você, assim, não só eu, né, mas assim, todas as minhas amigas empresárias, pessoas que eu amo e que estão perto de mim, amam você. Conhecem Paula, assim, de pegar? Tá vendo, gente? Tô pegando nela. Parece, gente, ó. Não conhecem, mas conhecem um mandato puro. Conhecem um coração que fala por si ali na hora que está ali, né, nos representando. E eu, assim, sou apaixonada por você. Obrigada, As pessoas Lisa, com as quais eu me relaciono também são. Hoje eu até falei com meu marido, amor, eu vou conversar com a Paula Belmonte. Ele falou, sério? Eu não acredito! Se eu pudesse, eu estaria lá. Gente, olha que responsabilidade. Então, gente, a representatividade, quando nós temos mulheres no poder, independentemente de onde essas mulheres estão, essas mulheres representam meninas que podem sonhar. É isso mesmo. Quando eu era uma menina, eu olhava para as mulheres empreendedoras e eu falava, um dia eu vou ser uma empreendedora, um dia eu vou ser dona de uma empresa. Um dia eu andando de ônibus para ir para a escola, eu via mulheres dirigindo o carro delas e eu falava, um dia eu vou também poder dirigir o meu Muito carro. legal. Um dia eu vou poder ser a mãe de família que carrega seus filhos e eu vou ser muito feliz nessa função. Essas mulheres que são as representantes do povo, são mulheres, gente, assim, que não estão distantes da gente. Não, de jeito nenhum. Na verdade, essa distância é uma ilusão. O que talvez esteja acontecendo também, por conta do advento da internet, é que talvez pareça ser mais fácil ser uma influencer. Talvez seja mais fácil a dancinha da internet. Mas a gente diz imediatismo, pra vocês, né? Exatamente. Existe, gente, a educação vai fazer com que você cresça muito mais do que você possa imaginar na sua vida. E assim, ter pessoas como você ali nos representando é um grande caminho, sabe? Não é aquela coisa da mulher engessada, dura, porque muitas vezes a gente viu isso durante, por exemplo, a minha caminhada de adolescente para jovem. Eu não lembro quem eram as representantes femininas no parlamento. Mas quando a gente olha para você, a gente fala, caramba, ela tem doçura, ela tem um cabelo longo, ela não precisa ter aquela cara de marrenta que a gente, né, que a gente vê muitas vezes para ter o respeito. Então, você Obrigada. Não é seu aniversário hoje, mas você tá de parabéns. Ah, obrigada. Gente, olha, eu confesso assim que quando você fala isso, e eu escuto isso assim, eu vou até fazer um parênteses aqui para nós mulheres, nós precisamos saber receber também, né? Uhum. Então, assim, eu quero dizer que eu recebo, e recebo com muito carinho isso que você está falando. Por quê? Porque, como eu disse, né, eu vim para cá filha de uma pessoa que foi transferida para cá, com minha mãe, dona de casa, nunca passei fome, graças a Deus, nada disso, mas classe média.
Sim. Entendeu? Assim, brinquei nesse barro que Brasília tem característica muito. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu tenho muita honra de falar. Eu sou fruto da escola pública. Mas por que eu digo isso com muita força? Porque quando eu estudava na escola pública, eu não entendia isso. Eu tinha minha autoestima baixa, dizendo que só as crianças, só as meninas, só os meninos que estudavam em escola particular poderiam chegar onde quisessem chegar. Então, eu vejo que nós podemos chegar onde a gente quer chegar. Sim. Com seriedade, com responsabilidade, com dedicação. E eu me sinto muito honrada, porque eu nunca imaginei estar aqui. Eu nunca imaginei receber esse elogio e nunca imaginei estar aqui, assim, vamos dizer, dando uma entrevista. Aquela menina, Paula, ela nunca imaginou isso. E por isso que eu digo assim que é uma consequência de muitas dores também, porque esse caminho tem dores. Esse caminho tem a perda de um filho. Esse caminho tem a não convivência diária com os meus filhos, como eu gostaria. Sim. Tem um resgate pessoal, mas tem também uma dedicação da família em relação a isso. Então, as pessoas também, às vezes... E é isso que eu quero mostrar, que você falou muito bem. Nós somos humanos. Eu tenho dor de cabeça, eu acordo de mau humor, minha família tem problema igual a outra, tem menino que não quer comer, tem um menino que não quer escovar o dente, tem menino que não gosta de tomar banho. Sim. Né? Também tem lá em casa. E tem menino que às vezes engrossa a voz, a gente fala, opa, quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Sim. Então são problemas normais e eu quero representar isso, porque é isso que eu preciso ter em outras pessoas e nós temos a possibilidade de começar a olhar. Agora, eu posso só fazer um parêntese em relação a isso, que eu acho importante, é nós mulheres reconhecermos as mulheres. Olhar uma para a outra, ela pode ser bonita quanto for. Ela pode ser rica quanto for, ela pode ser pobre quanto for, ela ser reconhecida como esse ser que tem papel fundamental na sociedade. Sim. Olhar no olho dela e falar, eu te honro. Sim, perfeito. E eu quero honrar a cada mulher. E quero honrar minha mãe. E quero honrar ao meu pai e a Deus. É isso que eu acredito e é isso que a gente tem que motivar. Então eu fico muito feliz e muito grata. Que Deus te abençoe. Oh, amém. A nós abençoe todas. Sua família, amém. Né, Ricardo? A gente recebe. Acho que todo mundo que está na minha rede conhece um pouco da minha família, um pouco da minha história. Sabe que, por exemplo, o fato de estar aqui há 10 anos cuidando de outras mulheres veio por conta de uma dor, né? Graças a Deus, meu filho está aqui lindo, maravilhoso, cuidando de mim, cuidando de toda essa organização, principalmente agora nesse momento. Mas eu queria muito, se ficar confortável para você, que você dividisse um pouco da sua história com a gente. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente passa por dores e elas viram as nossas bandeiras. E eu sei que o amor que você tem pelas crianças é um amor muito relacionado ao que você passou. Com certeza. Eu tive em 2012 um filho que chama Arthur. Ele tinha, aí nasceu em 2012, já era o meu quarto filho, né? E eu fiz quando ele tinha mais ou menos, quase 2 anos, ele ia completar 2 anos, eu estava fazendo um piquenique na minha casa com alguns amiguinhos e tudo, e ele sofreu um acidente. Mas assim, o que eu vejo é que o que aconteceu com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, essa perda do Arthur, e que ele está aqui dentro de mim, ele me trouxe uma oportunidade de refletir a vida, né? Por quê? Porque por mais que você pudesse ter condição, como você estava contando um pouco a história aqui do Ricardo, a vida é de Deus. Né? Tem coisa que a gente não domina, não é o dinheiro que domina, nada disso. É mesmo Deus. Né? Então eu acredito que o Arthur me deu fé, mais fé ainda, para dizer que eu sou muito pequena e Deus é muito grande. E Deus me deu a oportunidade de ter mais 2 filhos e a gente montou um instituto para atender crianças. Hoje a gente atende as crianças que o instituto chama Arthur Belmonte, é Arthur Moreno Par Belmonte, mas é Arthur Belmonte. A gente atende aqui no Sol Nascente e na Vila Planalto, na realidade aqui na Vila Planalto e no Sol Nascente. Sim.
E quando eu falei que eu queria montar esse instituto, eu fui convidada pela senadora Leila, que não era senadora, não era política. Ela que me falou assim, olha, você que é uma pessoa que trata essa pauta da criança, por que você não vem deputada? Entendeu? Por que você me perguntou? Em 2018. 2018. E aí ela falou, por que você... Eu falei, eu, deputada? Ela falou, você vem com essa pauta da criança. Olha só. Você vem com essa pauta da criança. E eu me filiei no partido político em março para abril, exatamente nessa época. Eu fui convidada para vários partidos políticos. Vários. Inclusive, à época, o governador esteve na minha casa. Eu, assim, fazia oração todos os dias. Falava assim, eu tenho que ser tocada. E eu tinha vários outros partidos para ir, mas eu resolvi seguir meu coração. Eu vim para um partido, naquele momento, éramos vários candidatos para 8 vagas. Eu fui a 7ª mais votada, mas a forma da legislação, ela não é, muitas das vezes, para o mais votado. É pela configuração da política, às vezes uma pessoa com menos voto e a outra que teve um dobro de voto não é eleito. Não é só voto que conta, é a configuração do que está sendo feito. E eu não sabia nada disso. E eu fui a 7ª mais votada e com aonde eu estava, eu consegui a vaga de deputada federal. Então eu entrei na Câmara Federal sem saber quem era quem, mas eu sabia quem eu era. Eu sabia por que eu vim. E lá na Câmara Federal a gente fez um trabalho muito legal. Eu nunca imaginei, assim, hoje... ser pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Eu nunca imaginei estar na política como eu estou. E eu estou indo, assim, pedindo a Deus todos os dias que abençoe minha caminhada e que a gente possa cada vez mais despertar em mulheres e homens do bem, que a gente possa ter princípios e valores. Princípios e valores, eles não têm cor partidária. Eles não têm lado. Eles têm retidão. Princípios e valores aqui nós estamos. Você está do meu lado esquerdo e eu estou do seu lado direito. Mas nós estamos aqui através de uma linha reta. E é isso que eu acredito. E é muito interessante o que você acabou de falar, Paula. A gente já ia entrar nessa seara de fato. Quando eu decidi que iria entrar, as pessoas que me amam falaram, não faça isso. Só que quando a gente tem exemplos de pessoas do bem, corretas, e que têm uma trajetória pautada pela força da honestidade, o negócio muda de figura. Porque quando... Lembra que a gente falou de representatividade? Em muitos momentos, eu falava para essas pessoas que me amam e que queriam, de alguma forma, me proteger, eu falava, vide Paula Belmonte. Olha só. Olha para essa trajetória. Mas eu queria perguntar para você uma coisa muito importante. Como mulher, quais momentos você passou por conta dessa entrada na política? Porque não sei se todo mundo era tão a favor da sua entrada. Não, na realidade, minha mãe e meu pai, hoje a minha mãe fala, né, essa empreitada assim, ela fala o seguinte, Paula, você tem certeza? Porque eu não tenho medo de você ganhar. Eu quero saber se você quer fazer essa dedicação mesmo, sabe? E não tem medo da sua pessoa. Mas é isso que você quer, porque a política, ela requer, as pessoas têm um preconceito com a política, e eu quero dizer que eu também tinha, e tenho, inclusive. Por isso que nós precisamos fazer com que pessoas do bem entrem na política. Porque a política, ela permeia toda a sociedade, desde a merenda escolar, ao transporte, a uma legislação tributária, a tudo. Inclusive aqui, nós estamos num restaurante, esse restaurante ele precisou de política para que ele pudesse ser destinado a essa área, para que pudesse ser comércio. Isso aqui poderia ser uma área destinada a uma preserva ambiental, poderia ter uma destinada a residências, então tudo isso depende de política. Então é muito importante que as pessoas do bem, elas estejam dentro da política. E quem gosta, como a gente vê que muitos representantes da política não representam essas pessoas do bem, as pessoas que nos amam, elas ficam preocupadas com isso. Sim. Né? Então, o que eu, assim, eu, graças a Deus, eu tenho, assim, minha família é uma família que, graças a Deus, ela é muito unida e assim, quando você fala assim, vide Paula Belmonte, eu só pensei assim na minha cabeça, senhor Luiz e senhora Dona Aurora, parabéns! Grata, porque nós somos pessoas honestas, sabe? Sim, então é meu pai e minha mãe aqui, a Deus.
E eu quero sempre ser conhecida como isso. A gente pode ter até divergências de pensamentos ideológicos, defender outras pautas, mas que a gente tenha convergências nesses princípios, nesses valores. E eu penso isso. Então, assim, a gente ouve muito assim, as pessoas preocupadas, mas a gente pode estar nesse meio fazendo inspiração para outras pessoas. E que a gente tem que ser inspiração para esses meninos aqui, ó, que estão na sua frente. Eles têm que ter honra, sabe? Do mesmo jeito que meu pai e minha mãe nos ensinaram, a gente também tem que fazer isso para os nossos filhos acreditarem. Olha só que legal. Eu me deparo com... Que linda você é, viu? A gente tá olhando aqui, eu fico só olhando, mulher bonita. Eu me deparo com um momento muito importante no nosso DF e no nosso Brasil. É difícil... Quando eu encarei esse momento de ser a pré-candidata, muitas vezes no dia eu repenso, por conta dos meus filhos, por conta da vida em si. Mas uma sensação tem me corroído muito o coração, e talvez isso aconteça com você, não sei se isso acontece, mas eu acho que sim, que existe uma sensação de impotência. Como terceiro setor, que eu tenho um instituto, juntamente com o Dr. Guilherme, a gente consegue abraçar uma parte da sociedade. Como empresária, eu consigo ajudar pessoas, empregando, cuidando, fomentando, fazendo tudo isso girar. Mas eu vejo que quando você entra nessa vida pública, você, mesmo que você não queira, você às vezes fica amarrada. Fica. E eu quero saber, existe essa sensação? Porque muitas vezes eu escuto você falar, eu não sei porquê, mas eu sinto essa angústia do quero fazer, eu tô pronta para isso, mas eu tenho alguma coisa, sabe, algumas coisas me agarram. E eu queria que você falasse sobre isso. Porque é o seguinte, é importante, principalmente assim, você trouxe assim que nós temos pessoas representantes do Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. O Poder Legislativo, eu aproveito a oportunidade para explicar, o Poder Legislativo são os deputados, os vereadores, e eles ali têm uma responsabilidade de fiscalização e fazer leis. Para que você possa fazer leis, e aí como deputada federal à época e agora como deputada distrital, você tem que falar no parlamento. Parlamento é falar. Né? Uhum. E isso é a política. A política não é só o ato político, mas é a política de convencimento, é a política de convergência, é a política de falar o seguinte, olha, eu penso isso, qual que seria o ponto do equilíbrio? Porque sim, a democracia é feita dessa forma. As pessoas pensam diferente, mas o que pode ser o bem comum, em comum nosso? O bem sim, comum, que é o bem de todos. Então, quando você, vamos dizer assim, por isso que eu falo assim que nós precisamos cada vez mais pessoas do bem, porque quando você chega no parlamento, tanto na Câmara Federal, no Senado Federal, que representa aqui os estados, e a Câmara Distrital, você tem um conjunto de parlamentares que são representantes do povo e que são legítimos representantes do povo e que pensam diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito de verdade no empreendedorismo feminino, como você traz. O empreendedorismo, não só empreendedorismo feminino, como empreendedorismo. Porque é a forma que a gente gera economia, a forma que a gente gera dignidade para as pessoas, a gente gera emprego, a gente gera impostos. Mas tem outras pessoas que elas pensam diferente. E eu não tenho que respeitar esse pensamento diferente, mas eu tenho que falar com essas pessoas para o convencimento. Então, por isso que às vezes as coisas não avançam tanto quanto a gente gostaria. Por quê? Porque a convergência. E aí, existe todo vamos dizer assim, um regimento que acontece. Então, você apresenta um projeto de lei. O projeto de lei foi aprovado. Você tem que passar por comissões. Então, você não consegue avançar tanto. Mas eu também não posso deixar de lembrar da tribuna. A tribuna é um lugar que, para mim, todas as vezes que eu entro e falo, eu sempre falo em nome de Deus. Assim, peço a Deus que abençoe, porque é um lugar que você está ali também representando as pessoas e a esperança das pessoas. Então, você tem a possibilidade de falar para despertar mais pessoas para aquilo que você acredita. Então, é nisso que se torna, às vezes, a possibilidade, a sensação de impotência, mas se pode se fazer despertar. Você acabou de falar aqui que muitas mulheres te inspiraram,
a nossa trajetória de inspirou. E é isso que a gente quer, é que outras pessoas sejam inspirações de outras pessoas, para que a nossa sociedade vai evoluindo, vai crescendo e vai pensando o seguinte, o bem comum. Porque muitas das vezes a gente vê o bem pessoal, né? Sim. O bem pessoal. E nós temos que estar no parlamento, em qualquer lugar de autoridade. Essa autoridade não é a pessoa, é o lugar. E esse lugar, ele tem que ser sagrado. Agora a gente pode entrar, gente, numa seara que eu acho que é necessária. Paula Belmonte veio deputada federal, agora como deputada distrital e agora como pré-candidata ao governo. Conta pra gente, como é que tudo isso aconteceu? De onde que vem esse... a gente sabe que existe um mover aqui dentro e que não é só seu. Pode até... algumas pessoas até acham é uma ideia de uma pessoa só. Não. Existe toda uma egrégora que faz isso acontecer. E por que isso? Olha, como eu disse, assim, eu fui convidada para ser deputada federal, cheguei lá no parlamento, na Câmara Federal, a gente fez um trabalho muito legal, eu fui considerada uma das 10 melhores parlamentares do Brasil, né? Então eu falo isso porque isso não é uma honra minha, é uma honra nossa. Sim. Para mostrar que uma mulher comum, uma pessoa comum que deseja o bem, ela consegue fazer. Eu fui considerada a melhor parlamentar daquela legislatura aqui no Distrito Federal. Maravilha. E eu não tinha nenhum histórico político, não tive padrinho político. Eu tive pessoas que acreditavam e acreditam no projeto nisso que eu estou falando, né? Sim. E à época eu fui convidada junto com o senador Regufe para que a gente pudesse compor uma campanha majoritária. E nós tivemos uma situação aqui que um parlamentar que não deixou eu concorrer. E tudo bem, na época foi muito duro para mim, porque aí você vê aquela coisa assim, eu sou mais velho, eu tô aqui mandando, mas eu vejo que na hora foi muito sofrido para mim, porque a gente vê a violência política também muito forte. E você acha que essa violência política... ela acontece. Acontece, mas nesse caso aconteceu por Paula Belmonte ser mulher ou não? Aconteceu por todos esses fatores, porque assim, a política, a gente percebe que quem fura a bolha incomoda, né? As pessoas acham que elas são donas, e por isso que eu falo, venha sim, e que Deus te segure para que você mantenha seus princípios. Amém. Entendeu? Venha sim e venha outras pessoas. Seu filho está aqui, o Ricardo, tomara que ele um dia queira ser deputado. Sim. Entendeu? Tomara que as pessoas entrem em lugares de liderança para se tornar referência. E que Deus abençoe que o coração não seja ambicioso e corrompido. E eu peço isso a Deus todos os dias para mim. Peço mesmo a Deus a todos os dias que me guarneça. E a época aconteceu isso, eu não quero expor, porque eu não quero também dar palanque para nenhuma pessoa da política que eu não concordo. E a época foi negada a legenda para mim e foi colocado como deputada distrital. E eu digo que essa pessoa, ela fez o que ela podia fazer de melhor e eu recebi o melhor, porque foi ótimo vir como deputada distrital. Eu estou conhecendo Brasília inteira. Eu sei o que é política que não está acontecendo em Brasília. Eu sei o que é o impacto de 6 bilhões de reais, que é só pouquinho. Só a ponta, A ponta. Nós acabamos de ir numa escola linda aqui no Paranoá, que foi inaugurada, que não tem internet. Uma escola que foi recém-inaugurada, que não tem quase carteira. Foi inaugurada com 3 cadeiras. Uma vergonha. Sim. Entendeu? Então, assim, foi muito bom. Essa pessoa, ela foi um instrumento de Deus. Eu achei que ela estava fazendo mal para mim, mas na realidade ela estava sendo instrumento de Deus. Sim. E hoje eu, como deputada distrital, as pessoas vêm me pedir e eu quero realizar. O parlamento, ele chega até um momento, ele faz a fiscalização, que eu procuro fazer, ele faz a legislação, mas quem faz a execução pode mostrar que é possível fazer uma gestão honesta, boa gestão, porque nós que temos a oportunidade de entender essa geração de emprego, esse mecanismo da gestão, que todo empresário... E empresário não é aquele rico, não. Sim. É aquela feirante, é o vendedor de pipoca. É o nano empreendedor. É o nano empreendedor. Ele
tem que saber quanto custou aquilo, quanto que vai pagar. Então, isso faz com que a gente tenha vontade de mostrar que é possível fazer. E eu espero que mais pessoas venham e que possam auxiliar a gente a fazer um governo que seja transformador para o Distrito Federal. Paula, uma coisa, eu acho que uma pauta que seria muito transformadora no DF, é uma dor de muitos aqui, é a saúde do DF. Hoje, o Instituto A Ponte, que é um instituto que eu presido, com a ajuda, né, de toda a consultoria jurídica do Dr. Guilherme, que é o nosso vice-presidente, a gente atua hoje na frente da saúde. Então, a gente tem uma acolhida, que é a dona Maria de Fátima, que mora lá no trecho 3 do Sol Nascente, que ela anda com o útero entre as pernas. Ela já tem um prolapso do uterino, mas agora começou a ser um prolapso total. Ela carrega isso há 12 anos. Ela tem 56 anos, ela é muito nova. Muito nova. Muito nova. Teve 3 filhos, enfim. E há 2 anos ela anda com o útero entre as pernas. Quando a gente pegou esse caso para cuidar, a gente colocou ela de volta no SUS, porque por uma ouvidoria ela tinha sido colocada para o final da fila. Ela reclamou do atendimento, foi colocada para o final da fila e ela não conseguia nem fazer as próprias consultas. Quando a gente judicializou e ela começou a fazer as consultas, a gente entendeu que ela precisava de uma cirurgia. Então ela tinha 4.000 pessoas na frente dela para fazer uma cirurgia. 4.000 pessoas. Depois da judicialização, ela tem 3 pessoas na frente dela, só que já tem 3 pessoas há 90 dias. Então a gente percebeu o seguinte, a gente usou o mecanismo jurídico para colocá-la ali, mas existe uma grande fila também nesse mecanismo jurídico. Existe uma fila daqueles que judicializaram. E existe um medo também no DF de fazer a judicialização, com medo de retaliação. Uma das maiores dores do DF hoje em dia é a saúde. E o que você poderia falar aqui pra gente? Meu projeto para a saúde. Mas o seu projeto para a saúde. Primeiro, assim, dizer que... Primeiro, eu acho, assim, que é lamentável o Distrito Federal ter que judicializar uma cirurgia, que é uma cirurgia que não tem muita complexidade, Sim. Vamos dizer assim, né? A retirada de útero, né? Nós vemos aqui, esses praticamente 7 anos que existe o governo do Distrito Federal, cada vez mais a saúde, as pessoas... Antigamente a gente falava o seguinte, a saúde está na UTI. Eu ouvi esses dias num centro obstétrico do Gama falando o seguinte, a saúde está entubada. É pior do que na UTI. Sim. Porque a UTI às vezes tem consciência, a intubação não tem. Não. Então a saúde está entubada. Primeira coisa que nós precisamos olhar é que é um recurso bilionário. Nós temos mais de 14 bilhões do orçamento nosso, que é o nosso dinheiro, para que fosse destinado à saúde. Nós temos um instituto, eu fui presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência por 2 anos na Câmara Legislativa. E essa comissão, ela tem a responsabilidade de 4 em 4 meses chamar o secretário de saúde, o presidente do IGES, para que ele possa prestar contas. A primeira coisa são os papéis do IGES e da Secretaria de Saúde. Quando eu falo do âmbito do governo olhando para a saúde, Sim. Ele tem que definir esses papéis. E tem que, principalmente, fazer com que essas metas do IGES não sejam pagas, porque o IGES cuida bilhões que utilizam, para que ele possa atender uma camada da população que não tem acesso à saúde primária, que são as UBSs. Sim. Muitas coisas poderiam ser melhoradas na saúde se nós dermos atenção para a saúde primária. E aí, eu falei de IGES, de Secretaria de Saúde, mas quem está nos escutando nem sabe que existe isso. Ela quer que a saúde chegue em casa. Sim. Então a gente precisa, primeiro, trabalhar com muita responsabilidade. Qual é o papel? E não podemos mais deixar o IGES crescer. Porque o IGES hoje crescendo, ele tira a oportunidade de nós termos, sim, muitos médicos de carreira, que os melhores médicos estão no SUS. Sim. Né? Os melhores médicos no hospital de base. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas, a gente contrate mais servidores, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, mas tem um outro ponto que é fundamental. Nós precisamos valorizar esses médicos. Sim. Os médicos estão ficando doentes, os enfermeiros estão ficando doentes. Por quê? Porque não tem insumo. Sim.
Essa cirurgia poderia ter sido marcada, eu estava conversando com um amigo nosso, médico, né? Ele falou, Lisa, eu tenho 18 anos de rede pública e essa cirurgia que foi judicializada, ela está tentando acontecer. Só que aí chega lá no dia da cirurgia que foi marcada... Não tem anestesista. Não tem anestesista. Não tem equipamento médico. Então, ele falou, a gente precisa de uma reforma geral. Precisa. E assim, essa questão da anestesia, por exemplo, desse preparo, né? Você vai, às vezes, no pronto-socorro, as pessoas ficam um dia sim, um dia não, de jejum. Por quê? Porque elas ficam sempre esperando ou pré-prontas para que o anestesista chegue. A Secretaria de Saúde, ela fez um contrato agora para que pudesse ter esse abastecimento de anestesista. Mas não adianta a gente falar de anestesista se não paga anestesista. A gente precisa resolver isso. Você falou de 4.000 pessoas na frente dessa senhora, a Maria de Fátima. Mas eu vou dizer, a fila da saúde hoje, ela passa de 35.000 com certeza absoluta. Não só em cirurgias uterinas, mas também cabeça e pescoço que falam, cirurgias ortopédicas. É muito comum você ir nos prontos-socorros, a pessoa teve uma fratura e está esperando o limite para que não seja calcificado. Existem casos e denúncias que os médicos já se calcificou, os médicos quebram para colocar direito, coisa. Por quê? Porque não existe recursos humanos. Então, a saúde ela precisa ser tratada com urgência e com muita responsabilidade. Agora, uma pergunta que não é só minha, mas eu acho que é uma sensação que acontece aqui na atmosfera do DF. Hoje, esses recursos que são repassados para a saúde e para as escolas, enfim, para todos esses fins que são os básicos, necessários para cada cidadão, esses recursos, eles são desviados? Porque é o que parece para a gente é que é isso, é muito dinheiro e que não chega no fim, não chega no propósito. Porque parece que está sempre faltando, sabe? A sensação que fica existe dinheiro desviado. Eu não posso afirmar isso, mas assim, eu vou afirmar outra questão, não há gestão. Né? Porque assim, a gente acusar assim, as pessoas, eu não posso fazer isso agora. Sim. Mas eu vejo o seguinte, que se a gente, não estou nem dizendo que alguém está pegando, mas se não está tendo uma gestão de qualidade, está sendo desviado. Como que você trata a educação ou a própria saúde com orçamentos bilionários por planilha de Excel? Não tem lógica isso, entendeu? Então hoje por isso que eu falo que a transparência, eu defendo muito isso. A transparência ela tem que ser fundamental, a pessoa tem que ser transparente, ela tem que ser posicionada, ela tem que pegar esse copo aqui, tem esse recurso de água aqui, eu vou procurar otimizar esse recurso para as coisas prioritárias. Eu vou procurar fazer com que essa água aqui, ela seja aproveitada da melhor forma possível. Então eu acho que falta gestão. Né? E a gente precisa fazer com que a nossa cidade, Brasília, a gente está aqui, depois, Ricardo, você vai me prometer uma coisa, você vai fazer o que a gente está vendo aqui. Porque é linda Brasília, Brasília é linda. Brasília é a capital do Brasil. Sim. Brasília, ela foi feita, eu não vou nem dizer por pioneiros, ela foi feita por aventureiros que vieram para cá acreditando nessa cidade. Sim. Essa cidade, ela tem uma energia, cada vez que eu vou conhecendo mais ela, eu fico assim, meu Deus do céu, isso daqui é uma coisa muito legal. E a gente está hoje, por exemplo, nas páginas policiais. Sim. Brasil todo está olhando para Brasília por conta de mau uso. Sim. Do nosso dinheiro. Brasília, o Distrito Federal, é a capital do nosso país, é de todos os brasileiros. Aqui, mas quando você vai para visitar a sua família, você vai para algum lugar, você é de Brasília, da onde tem dos políticos corruptos? Não é assim que fazem as perguntas? Sim. Na realidade, os políticos que não representam a gente, fomos nós que votamos. Por isso, eu aproveito essa oportunidade, Elisa, para dizer o seguinte, 26 de outubro, nós temos uma oportunidade de mudar o governador, de mudar o Senado, de colocarmos deputados distritais e federais. É oportunidade. Então a gente tem que pensar o seguinte, o que eu acredito? Eu acredito na honestidade? Eu acredito na transparência? Então eu não vou eleger corrupto. Sim. Eu não vou votar naquela pessoa que mente. Eu não vou votar naquela pessoa que se desviou. Porque isso é um autoalimento da própria população. Então, votem em quem vocês realmente acreditam. O voto é secreto.
É verdade. Então a gente precisa se alinhar às pessoas que tenham consciência da verdade, da firmeza e principalmente da honestidade, porque a corrupção mata. Sim. A corrupção mata sonho. A corrupção tira o uniforme escolar das nossas crianças. A corrupção faz com que as nossas crianças não tenham uma alimentação de qualidade. A corrupção faz a Dona Maria de Fátima esperar longas datas. A corrupção tem consequência. Vou acabar com a corrupção? Não sou eu, não sou Deus. Porque a época de Jesus foi crucificado porque combateu a corrupção. Mas nós podemos ser senhor de nós mesmos. Sim. E o povo precisa votar com consciência em quem os representa. A corrupção mata, ela mata de várias formas. Ela mata na fila dos hospitais, ela mata na mobilidade. Esses dias eu estava ali no Paranoá e um senhor falando o seguinte: olha, eu tenho que levar minha esposa para a parada de ônibus. Quando eu vejo, o ônibus está lotado, eu fico vendo a minha esposa com aquele ônibus lotado e com os homens se esfregando na minha esposa. Sim. A corrupção faz essas coisas, porque o ideal era que tivesse um ônibus com quantidade específica de pessoas, que não tivesse superlotação, que passassem com mais frequência. A corrupção faz tudo isso, mas ela mata sonhos. Ela mata, por exemplo, assim, normalmente eu vou, às vezes, assim, falar com as pessoas e falo assim: o que você queria ser quando crescer? Olha, fecha os olhos e pensa, o que você queria ser quando crescer? Ah, eu queria ser enfermeiro, eu queria ser médica, eu queria ser policial. E você é? A grande maioria fala, não. Por quê? Porque eu não tive oportunidade. Olha só. A corrupção tira a oportunidade das pessoas, a corrupção tira sonhos. Então, nós não podemos aceitar. E a corrupção não é só pegar o dinheiro, não. A corrupção é de virtudes. Às vezes você também não falar que está tendo corrupção. Sim. Você não chamar atenção por aquelas coisas. Você então, ficar em silêncio, né? Em silêncio. Então a gente precisa combater a corrupção. Paula, para a gente finalizar, nossa última pergunta, que é muito importante para o brasiliense. Banco Master. O Banco Master é um prejuízo nacional. Eu vou falar do Banco BRB, porque é do Brasília. O Banco de Brasília, na realidade, é um banco que a gente ama, que a gente tem milhares de servidores, milhares de correntistas, pessoas que recebem cartão social, que têm uma responsabilidade de desenvolvimento social. Nós temos o Banco BNDES, que eu fui até vice-presidente de uma comissão CPI na época da Câmara Federal. E o Banco BRB, ele tem uma função muito importante para pessoas empreendedoras, que é o desenvolvimento social e econômico. Então, ele tem a responsabilidade de fazer com que o Distrito Federal ele gere a economia. O que é? Pegar um jovem que está querendo empreender, gerar um negócio, ele disponibilizar um dinheiro para que ele possa empreender e começar o seu negócio. Um crédito. Um crédito. Então, a responsabilidade do BRB é muito grande. Ele financiou algumas coisas aqui para empresários. Então, a gente precisa fazer que o BRB ele salve. Mas o que foi feito com o BRB é um absurdo. É um projeto que vai dar um prejuízo para nós bilionário. E bilhão a gente não encontra no meio da rua assim, não. Verdade. E eu tenho, assim, total firmeza para falar nisso, porque desde a primeira vez que eu entrei naquela cadeira legislativa, eu venho acompanhando a situação do BRB. Nós temos os super endividados, são pessoas servidoras que muitas das vezes estão super endividadas, e o BRB era draconiano com essas pessoas. A gente fez uma comissão a respeito disso. A questão dos patrocínios. O que o BRB vai patrocinar esporte lá em Dubai? Se as pessoas estão aqui. Sim. Além dessas situações, outras agências fora daqui. Que a gente não sabe nem quais são os números. Não sabemos qual é. E não temos a transparência disso. E aí, a gente vem falando a respeito desses investimentos. Quando saiu que o BRB ia comprar uma parcela do Banco Master, nós fomos à tribuna e colocamos um banco de plástico em cima da tribuna. Eu vi. Para mostrar que o Banco Master era um banco de plástico. Eu não sou mãe de Ná, não. Estava todo para todo mundo ver. Só não viu quem não quis ou quem quis ganhar. E aí, olha só, tem um detalhe que isso tem que ser divulgado. Esse pessoal do Banco Master, que eu não vou ficar colocando o nome deles aqui, eles compraram 25% das ações do BRB. Então, quando a gente quer salvar o banco, 25% são dos caras que colocaram o BRB para morrer. Olha só. É um absurdo. E
o governador está agora dispondo terra nossa, que nós não sabemos o valor dessas terras, não sabemos o que tem por trás, para que salve o BRB. E sendo que nós não sabemos o tamanho do prejuízo do BRB, não sabemos o valor desse terreno, mais um desmando de falta de gestão desse governo do GDF. E queremos salvar o BRB. Ou seja, bancando, a gente vai bancar o prejuízo. E dá 25% ainda. E essa dor, porque, gente, isso é uma vergonha. E uma vergonha nacional. Brasília, o UDF devia ser o UDF que inspira. É, exatamente. Mas hoje a gente sofre. A gente sofre porque nós estamos estampados em todos os jornais. Com esse rombo. Foi um rombo que a gente não tem nem noção de quanto isso realmente é. Agora, não é Brasília. Brasília está nessa coisa, mas é o governador. Vamos colocar nome nisso. Sim. Governo que foi do dia, porque Brasília tem empreendedoras como a Lisa, tem mulheres que inspiram como a Lisa, tem jovens que inspiram como o Ricardo, como o Igor, como o Paulo, como o Tages, como o João, como a Patrícia. Nós temos pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, mas os gestores que estão nessa coisa não nos representam. Por isso, mais uma vez, eleição em outubro de 2026, nós temos a oportunidade de mudar e nós vamos mudar. Com vocês, Paula Belmonte. Que Deus nos abençoe. Melhor do que a gente imaginava. E graças a Deus ela existe. Estamos aqui encantados. Obrigada. Não só eu, mas todo mundo que está aqui encantado. Obrigada aqui. Nossa. A gente agradece demais a sua presença. Obrigada por abrir sua agenda pra gente. E pode ter certeza que não só eu, mas muitas e muitas mulheres empreendedoras estão com você nessa vontade de mudança. E o melhor, enxergam honestidade e verdade em você. Que é o que a gente mais precisa hoje. A gente só precisa do básico. Que os nossos políticos sejam honestos e verdadeiros. E que eu mais sonho para Brasília é que a política seja vista pelos nossos jovens, pelas crianças que hoje estão crescendo, como oportunidade de você mostrar a sua verdade e honestidade. Eu tenho certeza que vai ser assim. Que Deus abençoe. Amém. E eu quero honrar, e você também me honra muito, eu me sinto honrada de estar aqui, e quando eu puder, pode contar comigo. Que Deus abençoe. E mais mulheres na política. Obrigada. Deus abençoe.